Olá, voltamos, já tá ficando rotineiro. Eu trazer aqui o meu amigo Paulo Ricardo, advogado, especialista em direito previdenciário, professor nosso lá do canal, agora tá onlinemente aqui, eu roubando informações, furtando informações dele todo dia para trazer para você na linha de frente do combate ao coronavírus. E a gente combate o coronavírus também com muita informação, com apoio, principalmente para os usuários das políticas públicas que mais precisam desse apoio nesse momento. O tema que eu trouxe hoje para a gente conversar é o auxílio doença. A gente sabe que saiu aí uma portaria conjunta do INSS, que é a portaria 9381 de 6/4/2020, hoje é dia 9/4, 5h30 da tarde. A gente veio conversar aqui, Paulo, um tema aí, auxílio doença, um dos benefícios prioritários aí que a lei 8212 traz, 8213, e a gente sabe que o pessoal deve estar todos se perguntando, o que foi que mudou no auxílio doença? Primeiro de tudo, quero te perguntar uma coisa, foi uma mudança no auxílio doença ou foi uma mudança na forma de aquisição do auxílio doença durante esses 3 meses de pandemia? Na forma de aquisição. No auxílio doença continua sendo o mesmo, né? Só que eles estão fazendo agora, estão concedendo uma antecipação, né, de até 3 meses, não são 3 meses, né? Certo. Pode ser 1 mês, 2 meses ou 3 meses, né, dependendo. E aí, para isso, eles trazem uma série de requisitos, né? Mas só para deixar claro, essas regras aí valem durante 3 meses e pode ser que você receba só 1, só 2 ou 3, né? Exatamente. É até 3 meses, não são 3 meses fechados, né? E, inclusive, pode ser prorrogado, né? 3 meses aí, dependendo da... Eu quero te pedir uma coisa. Antes, para quem entrou agora e não sabe o que é o auxílio doença, explica um pouquinho o que é o auxílio doença, até porque as pessoas têm muita dúvida, Paulo. Nós somos advogados aqui, a gente tem conhecimento, mas às vezes quem está assistindo tem muita dúvida se é só se eu tiver um acidente no trabalho, ou só se eu adoecer no trabalho, ou não, qualquer doença eu posso receber auxílio doença. É uma dúvida muito comum, a gente que dá aula sabe que é uma dúvida comum. Pronto. O auxílio doença, né, o benefício do INSS concedido ao segurado, né, ou seja, aquela pessoa que contribui para a Previdência, né, ao não ser que seja um segurado especial, né, que seja, por exemplo, um trabalhador rural, né, que não precisa contribuir, via de regra, né, ela contribui para o INSS e ela está com algum tipo de doença que a incapacite, né, de forma temporária, né, ou seja, enquanto perdurar aquele estado de incapacidade, ela tem direito a ser, né, auxiliada, né, receber esse valor pelo INSS. Se ela for empregada, os 15 primeiros dias é pela empresa e os demais são pelo INSS. E as outras categorias, ela recebe direto do INSS. Pronto. Então, vou dar um exemplo aqui só para o pessoal ficar claro. Um colega, antes de tudo acontecer, da pandemia acontecer, estava jogando bola, quebrou a perna, trabalha, carteira assinada, é porteiro, estou aqui inventando, certo? Carteira assinada, trabalha, quebrou a perna jogando bola, ele vai ao INSS, pleiteia um auxílio doença. Pronto, primeiro ele tem que ficar afastado, vai depender da quantia de tempo que ele vai precisar ficar afastado, né? Certo. Se for mais de 15 dias, ele vai precisar ir ao INSS. Se for até 15 dias, ele fica afastado pela empresa, né? Certo, mas digamos que ele pegue 30 dias de atestado, na linguagem popular. 15 são pela empresa e os outros 15 são pelo INSS. Ele vai ter que dar entrada para receber esse restante aí, complementar no INSS. No que se chama de auxílio doença. Exatamente, auxílio doença. Que hoje em dia mudou até o nome por causa da reforma. Salvo engano, o nome é benefício por incapacidade temporária. Né? Mas a portaria saiu chamando auxílio doença, né? Exatamente. Então, assim, aí, pronto, aí assim, entrando no que a portaria falou, essa portaria, então, é para esse período só, a validade dela, né? Do período da pandemia. Isso. E é para evitar que as pessoas se desloquem até o INSS, elas vão poder usar o aplicativo Meu INSS. Exatamente. Aqui no detalhamento eu deixo o endereço do aplicativo para você. Paulo, e qual é a grande novidade, então? Pronto, é a chamada perícia médica indireta, né? Ou seja, vai ser realizada a perícia, mas não vai precisar da presença, né, presencial, né, da presença da pessoa na agência, né? Porque as agências estão fechadas, né? Estão em home office. E aí, como está suspenso os atendimentos presenciais, criaram essa metodologia para poder as pessoas estarem recebendo seu auxílio doença, quem está na fila, né? E aí quem vai fazer essa análise vai ser o médico perito do INSS através da documentação médica, né, do atestado que a pessoa juntar. Inclusive, esse atestado tem que obedecer uma série de requisitos que a portaria, né, conjunta trouxe aí nele. Ô Paulo, então é assim, é para quem tiver precisando dessa tipo de doença agora. Eu pergunto, e aquele pessoal que antes de tudo acontecer, digamos que um dia antes da pandemia ser instaurada e ser decretada por decreto calamidade pública do Congresso Nacional, eu
precisei, recebi um atestado, sei lá, uma cirurgia que acabei de fazer, ou no meio, ou aconteceu alguma coisa, eu que recebi um atestado É, acima de 15 dias, de 40 dias, estou inventando aqui, recebi um atestado de 40 dias, fui ao INSS, eu fui, deu tempo eu ir, dei entrada, foi agendada a minha perícia, porque é um agendamento que acontece, e isso. aí, esse pessoal vai ter que cumprir esse agendamento ou Pronto. não? Não, como as perícias, né? Se, por exemplo, se a perícia foi agendada agora para abril, né? Estourou o prazo, está tudo cancelado, não tem como a pessoa ir, ela só vai ter que ela vai ter que saber se ela já juntou documentação médica no INSS através do sistema Meu INSS, né? Tem um site ou aplicativo chamado Meu INSS que a pessoa faz o cadastro e pode estar requerendo lá seu auxílio doença, né? E aí, se ela não tiver juntado, a hora dela juntar é essa, né? Ela vai ter que juntar o atestado médico, mas esse atestado médico ele tem que preencher alguns requisitos que a portaria traz, né? Eu gostaria até de falar que aproveitando o ensejo. Pronto, vai, fala quais são os requisitos do atestado. Para o É, pessoal que está em casa, eu vou deixar aí o link também da portaria aqui no detalhamento, e é o artigo 2, parágrafo 1º e seus incisos. O Paulo vai falar aqui, mas se você quiser, você clica aqui e lê também. ele é bem didático, né? Esse artigo, ele Uhum, diz que o atestado ele tem que ser legível, sem rasuras, né? Tem que conter a assinatura do médico e o número da inscrição dele do órgão, né? Do CRM, no caso, né? Que é o Conselho sim. Regional de Medicina, né? Tem que ter o carimbo dele, tem que ter as informações da doença e do CID, que é o código da doença, né? Código Internacional da Doença. E além disso aí, tem que conter o prazo estimado do repouso necessário para a pessoa. Por exemplo, que ela tem que ficar afastada 3 meses, né? Das atividades Sim. laborais, meses. Se for uma incapacidade permanente, que ela esteja afastada definitivo, né? Definitivo e permanentemente das atividades laborais, ou seja, vai ter que estar um atestado todo bonitinho, né? E de preferência em papel timbrado, né? Muito importante. Se o atestado médico se ele não atender um desses requisitos, aí seja bem provável que o perito médico, quando na hora de analisar, ele negue, né? A gente sabe como é a Porque assim, perícia médica, né, Paulo? exatamente, tem que falar também uma coisa para o pessoal. Muita gente está pensando que é só dar entrada no auxílio-doença direto já vai ser liberado automático, mas não é assim. Para ser liberado o auxílio-doença, a antecipação, como a gente está falando aqui, né? Pela portaria, a portaria ela traz a antecipação do auxílio-doença, de até 3 meses. Para a pessoa conseguir essa antecipação, ela tem que preencher alguns requisitos, né? Tem que colocar o atestado do jeito que eu falei agora, e além disso aí, ela tem que preencher a carência também, né? Precisa ter carência. Eu sei que quando tu gravou aula lá pro canal do assistente social sobre direito previdenciário, todo mundo adorou, porque era esse detalhamento aí, dizer qual é o tempo de contribuição, o que é carência, o que é período de graça, o pessoal adorou aquela história. Isso. Todo mundo... Porque são coisas diferentes, né? A carência justamente é esse período necessário que você tem que contribuir para o INSS para você ter direito a um benefício, né? No caso, o auxílio-doença, né? Só para Já o lembrar o período pessoal aqui, grau, Paulo, um minuto quando só para eu você tem que lembrar. pagar, Pois não. né, o INSS e você ainda continua sendo resguardado por ele durante um período. Só para deixar claro isso. E só para lembrar o pessoal aqui também que dentre as políticas públicas existentes da Seguridade Social, a única contributiva é a Previdência, ou seja, ou você paga para a Previdência ou não vai estar Exato. embaixo do guarda-chuva da Previdência, né? Exatamente. Porque ela é uma espécie de seguro, né? Então, Exato. para você obter o seguro, você tem que pagar. Ou me diz uma coisa, então quer dizer que, para falar o passo a passo, eu tô lá, recebi meu atestado com essas condicionalidades que tu nomeou Pronto. aí, que estão na portaria que a gente botou aqui para detalhamento, eu coloquei o atestado no aplicativo ou no site Meu INSS, botei aqui também qual é o link, e aí ela manda, o perito vai analisar só esses Exatamente. documentos, ele libera. Se depois eles vão chamar a pessoa para ver a pessoa, a portaria não fala. Vai depender, né? Depende de qual foi o prazo que o perito deu, né? Concedeu de auxílio-doença. Se ele tiver dado até 3 meses, a pessoa vai ter o adiantamento dos 3 meses. Se ele tiver dado, por exemplo, 5 meses de auxílio-doença, a pessoa vai ter os 3 meses antecipados, né? E aí, para receber o quarto e o quinto mês, ela vai ter que passar pela perícia médica presencialmente, né? Então, vai depender de como ele deu ou então ele pode até não conceder, ele pode considerar a pessoa capaz para trabalhar, né, que está apta, e aí nega, né? Ou seja, o benefício não vai ser concedido, não vai ser antecipado automaticamente, vai haver uma análise, né, pelo perito médico oficial.
Paulo, é preocupante, né? Que a gente sabe a atuação da perícia médica do INSS, como tem um critério destoante. Eu mesmo fui vitimada por esse critério destoante. Eu tive uma doença renal gravíssima, fiz cirurgia, o médico me deu 30 dias de atestado, contribuo individualmente com o INSS. Quando fui no perito médico, ele disse, não, você tá ótimo. De lascar, né? De lascar, como diz aqui no Ceará. Agora tu imagina, pra mim que conheço a legislação, né? E tu imagina com uma pessoa que tem pouco esclarecimento da norma legal, que tem pouco esclarecimento do que é o regramento do direito. Isso aqui que a gente tá falando é importante mais para essas pessoas, principalmente. É verdade. Inclusive também, né, tem que, se a pessoa quiser pedir a prorrogação do benefício, né, e além desses 3 meses que serão antecipados, né, para ela pedir a prorrogação, ela tem que passar também pela perícia médica presencial, né, a não ser que, por exemplo, ela receba só 1 mês, ela pede a prorrogação para ver se ela consegue antecipar mais meses. Mas se ultrapassar esses 3 meses, ela tem que, e for pedir a prorrogação, tem que passar pela perícia médica de forma presencial, né? Paulo, eu vi uma coisa que eu já vou aproveitando para te perguntar, que se você mentiu, por exemplo, eu peguei um atestado falso, né? Estou inventando aqui. Eu menti, eu vou ter que devolver o dinheiro e vou arcar com as penas da lei. E responde, né? Na verdade, responde criminalmente. Criminalmente, inclusive. Agora, se eles... Eu só vou fazer uma pergunta. E se eles receberem o meu atestado, perceberem, vou conceder 1 mês, vou conceder 3 meses, vou piorar, vou conceder 4, vou conceder 4 meses. Chegou no 4º mês, já passou o período dos 3, eu vou para a perícia e ele diz, rapaz, não era para ter concedido nenhum. Aí tudo bem, né? Não vou ter que devolver dinheiro nenhum. Isso. Tudo bem. Mas se for errado, o atestado for mentiroso... Se for errado, se for mentiroso, aí lascou. Aí a pessoa tem que responder, responde, né? Pode responder, inclusive, criminalmente e civilmente, tendo que devolver os valores, né? Maravilhoso, viu? Ela chegou a receber por causa do atestado, né? Porque tem gente que se aposenta, que acontece isso, né? Às vezes a pessoa faz uma aposentadoria fraudulenta, né? Que a gente sabe que tem muito golpe, infelizmente. E aí, lá pra frente, depois de 1 ano, a pessoa já tá tendo que devolver. Às vezes a pessoa se aposenta na inocência, né? Procurando um terceiro, esse terceiro ludibria a pessoa, e aí a pessoa tem que devolver o valor todinho. Nossa classe advocatícia sofre muito preconceito com isso, né? Quando tem profissionais sérios como você, como eu, como tantos outros que estão aí na luta para levar o direito social para as pessoas. A gente sabe bem disso. Bom, alguma coisa para acrescentar? Aqui, ó, tem novidades aqui que ele diz aqui, ó, que justamente o que eu estava te falando, né? Se o beneficiário, o artigo 5º, que é muito interessante, tu tá aí com portaria aberta, né? Também tô com ela. Ele traz umas observações aí. Quando a perícia médica presencial será necessária, né? É quando ultrapassar 3 meses, né? Quando for mais de 3 meses concedidos, os 3 primeiros meses a antecipação não precisa ter a perícia médica presencial, vai ser a perícia médica indireta, né? Do terceiro mês em diante é que precisa fazer a perícia médica para o benefício ser concedido de forma definitiva, digamos assim. Porque a gente sabe que o auxílio-doença é um benefício temporário, né? Não temporário, é como definitivo. Aí diz assim, ó, quando a conversão da antecipação também, ele se converte em auxílio-doença de forma definitiva, ou seja, quando a pessoa também consegue um prazo maior, quando aquela incapacidade ela é reconhecida, aí também isso é transformado, ela vai precisar fazer uma perícia médica presencial, né? E também quando o atestado médico que for apresentado não preencher os requisitos que a portaria traz, né? Ou seja, como a gente falou, né? Que seja um atestado legível, sem rasuras, contendo o carimbo do médico, a assinatura, a CRM, e contendo a doença, a CID, e também contendo o período estimado para o repouso do segurado, né? Se ele não trouxer um desses requisitos, aí a pessoa tem que passar pela perícia médica de forma presencial, né? Só para deixar aqui também um apelo à sociedade médica, os médicos, legível, né, doutor? Eu sei que nesse momento os profissionais de saúde estão aí nervosos e com toda razão, estão na linha de frente. Sem rasura. Estão na linha de frente, estão aí numa pressão psicológica gigante, mas para o nosso trabalhador brasileiro conseguir ter acesso tem que ser legível, né? Tem que ser... Exatamente, amigo. Exatamente. Tem que ser uma letrinha boa.
Ou Exatamente. digitado. Ô, Paulo, me diz uma coisa só pra gente ir finalizando. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa também, a gente continua. Só pra gente ir finalizando. Assim, recebi esse auxílio, solicitei o auxílio doença pelo meu INSS, fiz solicitação, me foi negado. E eu tô Certo. vendo que o meu atestado tá legível, tô vendo que o prazo condiz com o que eu devo receber. Eu sei da minha condição, eu sei que eu tô aqui adoentado, não posso fazer nada de que exija uma capacidade para o trabalho, tô aqui Certo. debilitada. O que é que a pessoa pode fazer? Pronto. No caso, a pessoa está afastada, né? Se ela for empregada, né? Se ela for empregada, esteja afastada sem ter conseguido trabalhar, ela vai ter que judicializar, ter que colocar na justiça. Agora, se for um trabalhador avulso, autônomo, né? Se for o contribuinte individual, o que ele pode fazer é, concomitantemente, ele entra com a ação e, ao mesmo tempo, também ele dá a entrada no auxílio emergencial para também não ficar desamparado, né? O problema está no empregado, né? Que o empregado ele não tem direito ao auxílio emergencial e se ele não for antecipado até três parcelas para ele, aí ele vai passar um perrengue, né? Porque E ele vai está ter que sem condição de judicializar, né? vai ter que judicializar, porque vai ficar no chamado limbo previdenciário, né? É quando a empresa diz que o cara está inapto, né? Afasta ele, não recebe ele, o médico, né, do trabalho diz que ele tem que passar pelo ato admissional, né? E aí ele não é considerado apto, fica afastado. E aí a INSS empurra para a empresa dizendo que ele está apto. Ou seja, ele fica sem receber de um lado nem do outro. Ele fica no limbo. Aí cabe o processo tanto contra o INSS, né, para ele receber o auxílio doença, quanto contra a empresa, porque não aceitou ele volta, né, tendo que ele, teoricamente, por mais que ele não esteja apto para voltar, mas ela tem que aceitar ele de volta e readaptá-lo numa nova função em que a limitação dele caiba, entendeu? Sob pena de pagar aqueles salários e demais verbas reflexas daquele período que ele está afastado, O né? ideal para nós é que os peritos médicos tenham abrandado os O ideal, corações, sigam a né? legislação e Sigam a legislação, sigam a portaria, né? Se o atestado estiver bonitinho, que dê 1, 2, 3 meses, 4, 5 ou mais, né? Se for um caso de incapacidade total e definitiva, que conceda logo a aposentada por invalidez, né? Que convertem a aposentada por invalidez, né? Tem que sabe? fazer, tem que cumprir a legislação. Se não cumprir, vai pro pau, vai pra justiça. E quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente deu um passeio Eu, né? legal aí na portaria. Ah, E se já vocês tiverem conversei dúvidas, tanto né, contigo a hoje. gente, faz, a gente pode fazer um vídeo posterior só com as dúvidas do pessoal, respondendo Perfeito. para Deixem dúvidas. sanar todas as dúvidas e ficar um negócio mais E eu legal. ainda vou, amanhã é sexta-feira santa, nós somos santos, vamos ficar quietinho, mas eu vou te incomodar semana que vem pro BPC, para as Ah, alterações que houver. A gente já fez um vídeo aqui que tá e postado, mas eu quero um depois que o decreto sair daquela situação do PCD, com a regra que isso, pode diminuir até um quarto para o PCD nesse período pronto. emergencial. Tô esperando o decreto, tô no Também tá F5. para sair também, né? Portaria, né, conjunta do INSS, regularizando essa parte também do BPC Loas ser antecipado em até 3 meses, igual o auxílio-doença. Ele eu Já tô existe esperando. essa previsão, só que não está regularizado através de portaria conjunto do INSS. A gente só está esperando isso aí para também trazer essa novidade quentinha, tá Nós certo? estamos no F5, né? Esperando sair. Direto, Assim que sair, a gente se avisa. na hora. Ei, muito obrigada, viu, meu amigo? Beijão, viu? Ei, beijo, Abraço. beijo grande a todos. Tchau.